Olá, estudantes da segunda série. Nesse vídeo vamos falar sobre a introdução aos mamíferos. Vamos lá? Quem são os mamíferos? Que grupo é esse, né? São aqueles que o próprio nome já diz, possuem a glândula mamária, que permite alimentar o seu filhote, certo? Essa é uma característica exclusiva desse grupo, além de outras que eu vou comentar para frente, tá? Então aqui na imagem nós temos o urso polar e a vaca, que são dois exemplos de mamíferos. Quais são essas características, então, que permitem diferenciar esse grupo dos demais, tá? Então, são endotérmicos, né? São endotérmicos, isso quer dizer que conseguem manter a temperatura constante. A queratina, né? Essa epiderme e derme são duas camadas, né? De queratina, inclusive nós temos no cabelo também, tá? Glândulas odoríferas que liberam um odor característico, por exemplo, na época da reprodução. Glândulas sebáceas que dão aquela oleosidade na pele, que é a proteção da pele. E as sudoríparas que vão ajudar a manter a temperatura constante, certo? Então elas são acionadas, por exemplo, quando está muito quente e o corpo precisa resfriar. Além das glândulas mamárias que eu já citei, que permitem alimentar o filhote. Os pelos, que ajudam a manter a temperatura constante, e o diafragma muscular, sim, aquele que está associado aos pulmões e que vai auxiliar na inspiração e na expiração, ok? Agora, a origem e a evolução, né? Como que surgiram esses animais, né? Em que época, mais ou menos, né? Então, os mamíferos, eles descendem de alguma forma de sinodonte. Sinodonte é um vasto grupo de animais que tinha um crânio parecido com o de cachorros, por exemplo, tá? Bem semelhantes aos dos cachorros, né? Então, um exemplo, uma imagem que nós temos aqui de um representante desse grupo que já está extinto como o dos dinossauros, seria essa imagem aqui, ok? Esse nosso amiguinho aqui. E daí a diversidade, né? Como é um grupo muito vasto, que consegue manter a temperatura constante, é óbvio que consegue estar presente em praticamente todas as regiões do planeta, tá? Então, é óbvio que não é só a temperatura constante, tem outras características que permitem isso, mas se você olhar no mapa, consegue ver que todos aqueles pontinhos avermelhados é onde é possível encontrar mamíferos, ou seja, no planeta todo, tá? Então são até 2007, foram descritas 5.558 espécies de mamíferos, ok? Opa. Com relação à diversidade, né? É um grupo muito diverso, então tem características, tem animais que são bípedes, que andam nas duas pernas, como nós, por exemplo, tem os quadrúpedes, né? Então, dependendo do tipo de locomoção, adaptação ao habitat, por exemplo, aqueles que são terrestres, aqueles que são aquáticos, né? Com estratégias alimentares e que vão exceder todas as demais classes, né? Então, é uma diversidade muito grande, tanto é que o grupo dos mamíferos é dividido em vários outros subgrupos, ok? E a gente tem dois extremos, então nós temos animais muito grandes e muito pequenos. A baleia azul, por exemplo, pode chegar até 30 metros de comprimento. Já o musaranho, o pigmeu, ele tem 3 a 4 centímetros, é minúsculo esse animal. E eles estão no grupo dos mamíferos, ok? Então, como que seria essa classificação desses animais, tá? Então, eles vão se dividir em duas subclasses, tá? E uma dessas subclasses vai se subdividir em infraclasses, tá? Então a gente tem ali a prototéria, por exemplo, o ornitorrinco, e a téria ou teria, né? Por exemplo, ali o canguru. Dentro desse grupo da subclasse teria, a gente tem duas infraclasses, que seria marsupialia, obviamente o canguru especificamente, aquele que tem o marsúpio, que é aquela bolsa onde fica o bebezinho, e o placentália, que é a placenta, ok? Então aqui nós temos o ornitorrinco e a équidna, que são dos grupos dos monotrematas, que são aqueles únicos que botam ovos, tá? Marsupialia, é o prototéria, monotremata, né? Marsupialia é aquele que tem a bolsa. Aqui no Brasil nós temos a cuíca, né? E o gambá, por exemplo, que tem aquela bolsa aqui onde fica o filhotinho. Eutéria ou placentália, a gente tem vários grupos aqui, né? Então, por exemplo, onça e nós que temos o bebê é gerado dentro da placenta. E dentro desse grupo placentália tem 4 ordens: rodente, quiróptera, cetácea e primata, tá? Rodente seriam os roedores, por exemplo, esse rato grandão aqui, que é aqui de Curitiba. Quiróptera, nós temos o morcego, né?
Cetáceo, baleias e golfinhos, e primatas que seriam nós e outros macacos, ok? Nesse vídeo, então, nós falamos sobre a introdução aos mamíferos. Espero que vocês tenham gostado e até breve!